olhos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Protege-o com o teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou sua Vertaoba, protege-o com o teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar, não podes deixar um soldado ferido morrer. Com certeza, não é difícil, né? Eu não acredito que vai ter alguém procurando lá no final da Bíblia, né? Gênesis, capítulo de número 1, logo na primeira página da Bíblia aí, as primeiras páginas da Bíblia. É isso. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, estaremos lendo. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos aqui à leitura da palavra de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. É em Gênesis capítulo de número 1, versículo número 26, onde estaremos lendo agora para a glória de Deus. Diz a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dos céus e sobre os animais domésticos e sobre toda a terra
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Podemos então ler aqui mais o versículo número 28, né? Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Amém? Glórias a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui nesta noite em torno da palavra de Deus e baseado na palavra do Senhor nosso Deus. E sem ela, não é? Nós não podemos fazer nada, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de conduta e fé. É nela que nós baseamos a nossa vida, é nela que está embasada a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e uns para com os outros e, consequentemente, para com Deus. Você note que eu disse assim, a nossa comunhão uns para com os outros e também para com Deus. Aleluia! Porque primeiro, para ter comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Se não houver, né? Aliás, se não haver comunhão uns com os outros, não haverá também comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos aqui para 3 propósitos que Deus estabeleceu primeiro aqui para todos nós, seres humanos. Você que está com a Bíblia aí, já pode ir pegá-la, que nós vamos manusear nessa noite, pelo menos em uns 3 ou 4 versículos aqui nessa noite, para a nossa meditação aqui. Eu quero dizer para você uma coisa. Primeiro, Deus não faz nada sem propósito. Deus não vai fazer alguma coisa assim para ver se vai dar certo, o que vai acontecer, uma coisa aleatória, joga aí ao vento, não é? Por exemplo, imagine que alguém pegar várias folhas secas, colocar, encher a mão, jogar no ar e para ver para onde é que vai cair aquela ou aquela outra. Não. Deus não faz assim. Deus só age com propósito e dentro do seu propósito. Por exemplo, a sua existência é um propósito de Deus. Você existe por um propósito de Deus e para um propósito de Deus. Imagine uma coisa que eu vou falar para você que você vai ficar assim, meu Deus, uma revelação bíblica agora para você. Primeiro, antes de você nascer, Deus criou várias coisas. Deus até criou um propósito. Veja bem, dentro do tempo. Vê se você pega comigo aqui o raciocínio dessa revelação aqui. Deus criou um propósito dentro do tempo, porque Deus não se limita ao tempo como eu e você. Quais são as provas de que nós nos limitamos dentro de um tempo? Um relógio, um calendário, não é? São coisas que mostram que nós precisamos. Né? Nós somos limitados dentro do tempo. Mas Deus, dentro do tempo, não existe parede para Deus. Não existe barreira para Deus. O tempo para Deus é um só. Lembra que eu falei aqui no culto passado que Deus é o Deus eterno? E quando se fala Deus eterno, se entende que é de eternidade a eternidade. O que é isso? De eternidade a eternidade. Você entendeu o que eu falei? Deus é Deus de eternidade a eternidade. Agora eu vou falar para você de uma forma, como se chama slow motion, né? Que é câmera lenta, para que você possa entender. Deus é de eterna idade a outra eterna idade. Agora você começou a captar, né? Eterna idade, lá do passado, aonde, vou repetir o que eu falei aqui no culto passado, juntando milhões e milhões de mentes que já existiram, conectando os milhões e milhões de mentes que existem e conectando os milhões e milhões de mentes que irão existir até onde Deus permitir, juntando toda essa capacidade humana, jamais poderá chegar, ao menos imaginar, a eternidade passada de Deus, também como a sua eternidade futura. Nós estamos falando aqui de um Deus
que é eterno. E quando se fala Deus é eterno, escuta, você que tem pensado até assim, ó, Deus é eterno, você só pensa daqui para frente, não. Eterno, ele está falando daqui para o passado e daqui para o futuro. Você quer ver mais uma coisa aqui interessante? O que é ser Deus eterno? Como vale a pena ser servo, ser um discípulo desse Deus eterno? É que eu estou aqui agora sentado aqui, até você através dessa transmissão na live, assim chamado, né, ao vivo. Simplesmente estou aqui. E aonde é que está Deus? Nesse exato momento, Deus está lá no eterno passado, também Ele está no eterno futuro. Deus não se limita ao tempo. Deus está exatamente aqui, está exatamente lá nos primeiros momentos, antes mesmo de tudo existir. Antes de Ele fazer o mundo e tudo que era o mundo. Também Ele está lá no eterno porvir. Quer dizer, o que está por vir? Para Ele está tudo aqui, ó, diante dele. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele, dentro desse tempo que Ele pertence, Ele criou propósitos. Daí você vai entender a sua existência, que você é importante para Deus. Deus criou propósitos. E depois que Ele criou propósitos, agora Ele falou assim, agora eu vou criar alguém para assumir esse propósito que eu criei. Imagine que eu vou pegar aqui este celular. Eu vou pegar aqui este castiçal. Vamos supor que dentro da linha do tempo, Deus criou um propósito. E colocou no tempo o propósito. Agora, depois dele ter criado o propósito, ele falou assim, agora eu vou fazer que alguém exista para assumir, para viver, para dominar, para administrar este meu propósito. Aí o que Deus fez? Fez com que você viesse à existência. Agora você passou a existir. Para o quê? Assumir esse propósito. Viu que você é importante para Deus? Você tem uma missão? Então, Deus criou, entenda, o propósito primeiro, depois criou você, para você assumir o propósito que Ele tem na sua vida. Então, Deus tem um propósito para contigo. 3 propósitos dentro de tudo isso aí. Veja aí João capítulo de número 10. Vamos ler a palavra de Deus que está escrito no Evangelho conforme escreveu João no capítulo de número 10 e também no versículo de número 10. O que está escrito na palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. João 10, versículo 10. Como você deixou eu abrir primeiro que você, então eu vou ler. Aleluia. Olha o que está escrito na palavra. Deixa eu ver se é isso aqui. Se é esse texto mesmo. Talvez seja... Sim. Esse versículo aqui está é justamente aqui. Esse versículo está falando sobre uma vida abundante. Essa vida abundante é um propósito que Deus criou. Já existe por Deus. Agora Deus fez você para você assumir esse propósito, essa vida abundante. Olha o que ele diz na sua palavra. Ele está falando aqui de um inimigo, Satanás. A palavra Satanás quer dizer adversário, quer dizer inimigo. Por exemplo, nós estamos agora, o mundo todo está atravessando, enfrentando um inimigo. É um Satanás, é um adversário. A palavra Satanás quer dizer adversário, quer dizer inimigo. Então, o Senhor está falando dele aqui, olha, Deus chama ele de ladrão. Deus está chamando ele o ladrão, olha. O ladrão, que é esse inimigo aí, vem somente para roubar, matar e destruir. Isso é o próprio Senhor Jesus falando a respeito de Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Aí Jesus fala assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você entendeu agora? Jesus está falando que Ele veio para que você, nós, tenhamos vida e vida com abundância. Que vida com abundância é essa? É que Ele já criou. Ele já estabeleceu essa vida com abundância. Só resta agora nós assumirmos essa vida. Repito aqui, deixa eu falar para você. Essa vida com abundância nada a ver tem com a falsa prosperidade que tem sido ensinado aí ao longo dos tempos para as pessoas. Não. A vida abundante é a vida com Cristo. É ser um servo dele, um discípulo dele, em íntima comunhão com ele, com a sua igreja, com o seu povo. Intimidade com a sua palavra e viver na sua palavra. Isso é uma vida abundante. Por exemplo, já pensou todo dia quando acorda ali, que abre o olho, lembra logo de Deus, fala, Deus, obrigado. Mesmo antes de pôr o pé no chão, já lembro logo que o Senhor
nos sustentou. Como diz o salmista, o salmista Davi diz assim, olha, eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Isso é vida abundante. É você, não é, estar aqui hoje, agora, podendo ouvir falar das grandezas de Deus e ter aprendido um pouco mais o que é esse Deus eterno. Talvez você até hoje tinha aquela concepção de Deus como um ser, um sujeito. Não, Deus não é sujeito. Sujeito é alguém que é limitado, alguém que é dominado. Não, Deus é o Senhor. Ele é soberano. Ele é eterno, de eternidade, né, a eternidade. É como se fosse de A a Z. Por isso que ele falou assim, eu sou o alfa e o ômega. Do princípio ao fim, ele é Deus. É isso que ele está querendo dizer. Então qual é o primeiro propósito aqui? O primeiro propósito é para que ele, o homem, fosse, esse primeiro propósito, é para que ele fosse vivido em abundância. É isso que Jesus está falando aqui. O primeiro propósito de Deus aqui para nós é para que nós venhamos viver uma vida abundante. Com o quê? Com todos os privilégios e direitos, sem nenhuma forma de aflição, angústia ou preocupação. Esse é o objetivo, o propósito de Deus. É para que o ser humano viesse a viver isso. Aí você fala, mas pastor, por que nós estamos ao longo dos anos, de séculos, a humanidade tem passado tantas coisas ruins? E por que nós estamos passando por isso aqui agora, se o propósito de Deus não era esse? Sim, é porque nós não estamos no propósito de Deus. Se a humanidade estivesse vivendo, assumindo o propósito de Deus, nós estaríamos vivendo isso, passando por isso. Porque o propósito de Deus é que venhamos viver bem em todas as coisas. Porque o propósito dele é que venhamos viver uma vida com abundância, com todos os privilégios, direitos e sem nenhuma forma de aflição, angústia ou preocupação. Você já imaginou ali, antes de Adão, não é, pecar? Opa, estou com vontade de comer ali, vou ali pegar uma laranja. Simplesmente pegar uma laranja. Ele não estava plantando nada no início. Deus já criou tudo ali. Imagina que ele falou assim, olha, eu vou ali, lá na outra extremidade do jardim, quilômetros de distância. Ele ia tranquilo, não se cansava, né? Não se fadigava, porque ele estava dentro do propósito de Deus. Porém, na hora que o homem pecou, ele saiu do propósito de Deus. E a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Deus tinha estabelecido um propósito para o homem, um alvo para o homem. Só que ele saiu do alvo, ele errou o alvo. Aí quando ele sai do propósito de Deus, aí agora ele começa a viver no seu próprio propósito, no propósito carnal. Aí então ele saiu da vida abundante que Deus tinha preparado e entregou para ele. Aí agora ele já não estava mais vivendo uma vida cheia de privilégios, não estava mais vivendo uma vida cheia de direitos, e não estava mais vivendo uma vida sem aflição, sem angústia e sem preocupação. Agora, como diz aí por aí a linguagem, né? Agora a coisa pegou. Né? Porque saiu do propósito de Deus. Para você entender. Então, meu querido, no plano da criação de Deus, viver a vida significava automaticamente viver a felicidade. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou, eu vim para que tenha um pai, criou o homem dentro desse propósito de uma vida abundante. O homem peca, sai do alvo que Deus estabeleceu para ele. E ao longo dos séculos, milhares de anos, o homem viveu longe do propósito de Deus. E até hoje vive. Aqueles que não se entregam a Cristo, que não assumem Jesus na sua vida. Não querem Jesus na sua vida. Como discípulo, como uma pessoa em Jesus. Aí, por que Jesus veio? Para restabelecer a comunhão com Deus. Daí agora que você vai entender o princípio que é religião. Ei, escuta, religião não é uma placa de igreja evangélica, religião não é uma placa de igreja católica, religião não é uma placa de centro espírita, religião não é uma placa de umbanda, religião não é a placa de tantas seitas que existem. Não. Ali são organizações onde tem um organismo que reúne ali dentro, que se reúne ali para algum propósito. Agora, quem é religião? Jesus é a verdadeira religião. Por quê, pastor? A palavra religião, ela vem, meu querido, do grego, quer dizer religaion, quer dizer religação. E o que essa palavra quer dizer? Ligação, ponte, reconciliação. É ligar de um lado para o outro. Jesus vai fazer isso.
ele veio religar o homem a Deus, estabelecer um contato entre o homem e Deus. Porque o homem, a Bíblia diz que o ser humano estava no propósito de Deus. Quando o homem peca, a Bíblia fala assim, que todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Veio Jesus como estabelecer a nova aliança para ligar o homem novamente a Deus. Só através de Jesus o homem pode agora chegar a Deus. Jesus é o elo, né? Jesus, essa ponte, é o único que pode ligar o homem a Deus. Jesus vai fazer isso. No plano da criação de Deus, então, era que o homem vê o significado disso. Toda a humanidade vem viver uma vida com abundância. Saindo desse tópico aqui para entrar no outro, para nós terminarmos. Todos nós já assistimos, aliás, várias pessoas já assistiram um vídeo que há muito tempo nós já ouvimos falar daquela ilustração, de que um certo homem entrou numa barbearia, lá no cabeleireiro, e o senhor cliente assenta na cadeira e pega ali um exemplar bíblico, enquanto o profissional trabalha ali, né, cortando seu cabelo, e pega a Bíblia e começa a ler, e o cabeleireiro fala para ele assim, olha, Deus não existe. E ele fala assim, mas como Deus não existe? Ele falou, Deus não existe. Aí ele falou assim, olha, porque se Deus existisse, não aconteceria tantas coisas ruins no mundo, não haveria pessoas passando fome, crianças morrendo, outras sendo abusadas, não haveria tantas maldades no mundo, tanto assalto, tanto criminalidade. Aí, então aquele homem disse assim, Deus não existe. Então aquele senhor, após do profissional ter cortado seu cabelo, levanta. Quando ele sai na rua, ele encontra um homem cabeludo e barbudo. O cabelo estava, né, nas nuvens, como se diz, e a barba por fazer. Então aquele homem, aquele servo de Deus, pede licença e fala assim, vem comigo aqui, por favor, né? E leva aquele homem lá naquela barbearia, lá onde estava o cabeleireiro, e chega para aquele cabeleireiro, apresenta aquele homem cabeludo e barbudo e fala para ele assim, olha, cabeleireiros não existem. Aí ele falou, como assim? Olha eu aqui. Aí ele falou assim, olha, se você existisse, não haveria pessoas barbudas e cabeludas. Aí ele falou, não, a questão é que eles não vêm a mim para que eu possa cortar o cabelo dele, fazer a barba dele. Aí ele falou, justamente isso é Deus. Deus existe. Agora a questão é que as pessoas não vão a Deus para Deus tratar o problema, para Deus curar, para Deus libertar, para Deus salvar. Por isso, o cabeludo e o barbudo é no sentido espiritual agora. Existem muitas pessoas que não estão com boa aparência porque não estão indo a Deus, o que pode dar a vida abundante. Então, meu querido, Deus existe. Falta a humanidade ir a Deus. A Bíblia diz assim, olha, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Amém? Esse foi o primeiro propósito, vida abundante. Qual é o segundo propósito? Vamos ir para Isaías capítulo de número 53, versículo 4 e 5. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Olha o que está escrito na palavra de Deus. O segundo propósito de Deus ter criado a humanidade. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Todo crente, todo estudioso da Bíblia conhece esse capítulo, com certeza. Aleluia. Versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Certamente Ele, olha que tremendo, certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse segundo propósito esse grande propósito é que a vida não tivesse nenhum tipo de interrupção por doenças, enfermidades, dores ou morte.
acerca, né, dessa vinda do Senhor Jesus, Isaías profetizou justamente dizendo assim, o castigo que ele nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, o preço para nós sermos felizes, o preço para nós termos paz, Jesus já pagou. Ele sofreu na sua própria carne, no seu próprio corpo, o preço, não é? O alto preço para que nós tenhamos hoje paz. Por isso que ele é chamado o príncipe da paz. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Note bem aqui uma coisa, para um detalhe da Bíblia, onde nós lemos aqui, versículo número 5, mas ele, Jesus, não é, o Messias, foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O que dá a entender isso aqui? Às vezes a gente lê, e a ideia que dá é o seguinte, que é por causa do meu pecado, foi para me salvar do meu pecado, ele morreu sim. Mas sabe o que eu entendo dessa palavra aqui? Que era o meu pecado. As minhas iniquidades estavam como marretas, ó, traspassando ele. Traspassar é entrar de um lado e sair do outro. Os nossos pecados, as nossas iniquidades estavam como flechas agudas, entrando de um lado e saindo do outro. É isso que a Bíblia dá para nós. Tanto é que lá em Efésios, capítulo 2, você vai ler todo lá, a Bíblia fala assim, que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. O que quer dizer isso? Nós estávamos com os nossos pecados ofendendo Deus. Uma vara, uma madeira assim, e vai pegar um facão, alguma coisa, e fazer uma ponta, né, com aquela vara, ou mesmo quando ela quer, alguém fala assim, cuidado, porque isso é o quê? Um chucho, né? Algo que fura. Então, os nossos pecados estavam como um chucho, né? Eles estavam traspassando o seu Jesus. Assim a palavra de Deus está dizendo que as nossas iniquidades, as nossas transgressões eram como flechas agudas que entravam de um lado e saía do outro. Não foi só aquele soldado lá de Roma que traspassou o lado de Jesus. Os nossos pecados, nós com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, nós estávamos traspassando o Mestre. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, que as nossas iniquidades, não é? Mas ele foi traspassado, ó, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, e ele foi moído pelos nossos pecados. Sabe, nosso pecado estava moendo Jesus. É que o homem seja resgatado. Para isso Jesus veio como religião. A única religião verdadeira é Jesus. Quer dizer, a única ponte que leva o homem a Deus novamente. Esqueça todo e qualquer conceito de religião que você sabe, que já ensinaram para você. Aprenda o que a Bíblia diz. O único mediador, aquele que pode. Sabe o que é mediador? Aquele que negocia. Eu estou com um problema com alguém, fulano, começa, ou por favor, vai lá e começa com ele para mim. Fala para ele, não é bem assim, ou não entendido, não é assim? Vai lá e fala para ele, né, que houve um mal entendido. Aquela pessoa vai ser o mediador. E o apóstolo Pedro, a quem muita gente disse que Pedro é a chave do céu, o próprio Pedro, isso não é ele. O próprio apóstolo Pedro falou assim, escuta, porque nem em cima no céu, nem embaixo na terra, há um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. O único mediador, o único que pode falar com Deus o Pai, diz, Pai, olha, perdoa ele. Está entendendo? Eu fui ferido pelas transgressões dele, o pecado dele estava me chuchando, estava me traspassando, ele estava me rasgando, mas eu mesmo assim, eu estou pedindo ao Pai, perdoa ele. Mediador é isso. E você tem colocado quem? Como mediador entre você e Deus. É por isso que você não tem tido sucesso espiritualmente. Os teus pecados que você pensa que foram perdoados não foram porque você chamou outras mediadoras. Jesus é o único mediador. Jesus é a única ponte, meu amigo, que pode ligar você a Deus, meu prezado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, sabe o que é pisaduras? Pelos seus ferimentos, pelas suas hematomas, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisadura é isso, é sofrimento, é pancada que foi levado, machucões. Isso é pisadura. Sabe quando alguém pega assim, vai fazer um bife, né? E pega aquele negócio, parece aquela barretinha que a mulher, né? Pega ela e começa a bater, pá, pá. Ali está fazendo pisaduras. Assim foram os nossos pecados, os meus e os teus pecados com Jesus. Ele está sendo massacrado pelos nossos pecados.
E nessa noite Jesus está te chamando para você entender essa palavra. Você que tem vivido até hoje indiferente das coisas de Deus. Deus tem um propósito com você. E você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, tem vivido até hoje, mesmo que você nunca frequentou a igreja, nunca se entregou a Cristo, ou você que já se entregou, está longe dos caminhos do Senhor Jesus, Jesus veio para te resgatar novamente a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que presença gloriosa dele eu sinto aqui na ministração dessa palavra. Eu quero finalizar esse propósito, dizendo para você, escuta, segundo propósito, Deus veio através de Jesus para resgatar você novamente a Ele. Agora, eu quero sair desse tópico deixando uma meditação para você. Imagina que você está em um perigo muito grande, gritando por socorro, e vê alguém e fala para você: eu vou te salvar, eu fui enviado para isso, me mandaram aqui para salvar você. E você fala assim: não, você mesmo, não, não quero você, não quero te aceitar como meu salvador. O que vai acontecer com você? Você vai perecer. Só existe um que Deus enviou para salvar. Só existe um que Deus enviou para te resgatar do lamaçal do pecado: Jesus. E agora o que você vai fazer? Você vai rejeitar a única tábua de salvação para você? A única religião que pode ligar você a Deus novamente chama-se Jesus. Ô meu querido, nessa noite Deus te chamou para que você pudesse ouvir essa palavra nesta noite. Terceiro e último propósito está no Salmo 96, versículo de 1 a 4. Vamos para a Bíblia. O negócio aqui é Bíblia. E é o que as pessoas, que os líderes precisam abrir para ouvir a palavra de Deus. Salmo 96, do versículo 1 ao 4. E eu louvo a Deus porque os irmãos que estão aqui conosco, né? Jovem Flávio aqui conosco, os que estão aqui na sala conosco, né? Pastor Daí, missionário Jansen, meu irmão evangelista, e com certeza, né? Centenas de irmãos estão conosco aqui, intercedendo pela sua vida, está orando agora por você. Enquanto você está ouvindo essa palavra, saiba de uma coisa: há centenas de irmãos, né, que estão orando agora por você, enquanto você está ouvindo essa palavra de Deus ao seu coração agora. Aleluia. Salmo 96, versículo de 1 a 4 está contido aqui esse terceiro propósito. Vamos ver aqui na palavra. Vou pegar ao que diz a Bíblia: cantar ao Senhor um cântico novo, e cantar ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, terrível mais que todos os deuses. Aleluia. Essa palavra terrível aqui quer dizer o seguinte: ó, é um Deus que é inigualável. É um Deus que deixa as pessoas boquiabertas. Usa uma palavra que quase as pessoas não usam: estupefatos. Deixa a pessoa: o que é isso, meu Deus? Esse é o Deus tremendo. Um Deus que ninguém consegue expressar o que Ele... esgotar a expressão do que Ele é. É um Deus, como nós falamos aqui no culto passado, Deus inesgotável, Deus inacessível, Deus insondável. Aleluia. Então esse propósito diz o seguinte: que nesse versículo, que eles cantar ao Senhor toda e proclamar a terra, porque o propósito de Deus é para que nós venhamos viver uma vida de que tudo que nós venhamos fazer e falar soar-se para Deus como um culto, como uma música de louvor e adoração a Deus. Quando o salmista está dizendo, no meio da família, da sociedade, que a nossa vida, o nosso andar, o nosso proceder, seja como um culto, como uma adoração a Deus. Vou falar uma coisa para você aqui. Esse terceiro propósito de Deus aqui, ele é tão forte em nós, para nós, que se toda a humanidade vivesse esse propósito, não precisaria nós estarmos, quem sabe, 4 ou 5 vezes na semana, dentro, né? Agora vamos adorar Deus juntos ali, mas não seria assim, porque... Não, é porque justamente isso aqui, ó, meu amado, esse terceiro grande propósito da vida é o principal dele. Foi o quê? Foi o de, através
dela manifestar a sua glória, que da nossa vida manifestar a glória dele por toda a eternidade e começando aqui pela terra, conforme está nesse salmo. O propósito de Deus aqui na nossa criação, na nossa existência, é para quando que você estivesse conversando com alguém, só naquela conversa, o nome de Deus está sendo glorificado. Quer dizer, a conversa ser tão boa, tão sadia, que Deus estaria sendo adorado só em você conversar aquela conversa sadia. Mas que palavra tem saído dos teus lábios? As atitudes, quer dizer, os atos, é para que em tudo que nós venhamos fazer, negociar, vender, não é? Comprar, conversar, tratar coisas, a nossa fala, nossas atitudes, nossos olhares, fosse de maneira que o nome do Senhor fosse glorificado. Você quer ver uma coisa como o nome do Senhor é glorificado? Antes do homem sair do propósito de Deus, Deus criou o ser humano, que era o homem, e Deus criou todos os animais do mundo. Só que Deus criou, mas Deus não deu nome a nenhum deles. Aí a Bíblia diz que um dia Deus fez com que todos os animais passassem diante de Adão, e Adão deu nome a todas as animarias existentes. Que privilégio está dentro do propósito de Deus. E no ato de Adão fazer ali aquela nomenclatura, e até hoje permanece todo mundo, de quando Adão falou assim, esse aqui é o leão, a leoa, até hoje todo mundo só conhece aqueles dois lá como leão e leoa. Porque é um propósito de Deus aquilo ali. O nome do Senhor é glorificado nisso, porque foi feito quando o homem estava dentro do propósito de Deus. E aquilo que é feito dentro do propósito de Deus permanece. Ainda que o homem pecou, mas o que foi feito dentro do propósito de Deus permanece. Então tudo que foi feito ali antes de o homem pecar, dentro do propósito de Deus, tudo foi feito e o nome do Senhor estava sendo adorado e glorificado ali. Isso quer dizer o quê? Que em toda a nossa maneira de viver, falar e proceder, era como chegasse diante do trono de Deus, aos ouvidos de Deus, com uma música agradável, como um culto a Deus, como um louvor ao Senhor, uma adoração a Ele. Aleluia! Louvado e engrandecido é o santo e glorioso nome do Senhor Jesus. Meu querido, chegando aqui ao final deste culto lá, dessa ministração aqui, quero deixar para você que essa observação, que o servo de Deus, aquele que é crente, que é discípulo de Jesus, deve obedecer ao Senhor, não é? Ao Senhor Deus, não somente pela graça da salvação, mas também pela grande demonstração de amor feita por nós. Ele entregou a vida de seu único filho para que morresse na cruz e assim fôssemos salvos. E o fato hoje de nós sermos crentes, de escolhermos ser crente, porque é uma escolha. Nós escolhermos ser crente, não é para dizer assim, que palavra bonita. Não. Não é apenas isso, não. Nós escolhemos ser crente e praticar essa fé gloriosa em Cristo. Que amor é esse? Que eu pego o meu pecado, imagine o meu pecado que era como uma flecha, uma lança, e eu estava ferindo-o, né? Traspassando-o, mas mesmo assim, Ele olha para mim e fala assim, eu vim te salvar. Ele olha para você e diz, eu vim te salvar. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós deixamos marcas em Jesus. Você sabia disso? Que Ele morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. E por espaço de 40 dias Ele ainda andou aqui neste mundo, aqui na terra, apareceu para muitos, e depois Ele foi levado de assunto aos céus, e está entronizado à destra, que é do lado direito do Pai, e ainda as marcas estão nele. Então, a marca de Jesus que você e eu fizemos, os nossos pecados, isso quer dizer o quê? Nunca, jamais vai esquecer de nós. Nós marcamos Jesus.
E quando ele olha para ali, ele fala assim, eu quero salvar essa pessoa. Por isso que você está ouvindo essa palavra nesta noite. É Jesus falando com você, olha, não importa. Mesmo que você me feriu, que os teus pecados me ofenderam. Mas eu vim cumprir um propósito. Não adianta que você me ofendeu. Eu vim salvar e eu vou te salvar. Eu vim te libertar e eu quero te libertar. E a pergunta é igual eu fiz antes. Você quer ser liberto? Você quer ser salvo? Ou quer continuar batendo o braço, se afogando? Lançando fora, esperando a única tábua de salvação que Deus mandou para você? Sempre eu termino dando uma oportunidade para as pessoas. A você de perto e de longe. Eu quero te dar a oportunidade nesta noite. Aliás, falar para você que já foi te dada a oportunidade. Você está com uma oportunidade nesta noite de escolher agora se você quer ser salvo através de Jesus. Lembra, a única religião, a única religação é o significado real da palavra religião, é essa: religação, ponte que liga o homem a Deus. Só isso. E agora você vai rejeitar essa religião, essa ponte, a única que pode religar você novamente a Deus? O que você vai fazer? Eu não vou dizer assim, se eu fosse você não, mas dizer você assim, olha, o conselho que eu lhe dou, principalmente, não estou querendo lhe amedrontar, mas só usar o raciocínio e nos conscientizando, principalmente, no momento que nós estamos vivendo, o mundo inteiro está vivendo, está passando, oh meu querido, se todos conscientizassem disso, de que agora mais do que nunca, o amanhã não nos pertence, hoje, você estaria agora se entregando a Jesus, aceitando-o agora como o teu único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida. E passaria a partir de hoje ser um discípulo dele para trilhar nos seus caminhos pautados pela palavra de Deus. Você quer? Eu quero orar com você nesta noite. Se você quer neste momento se entregar a Jesus, já estamos chegando aqui ao final. Ore comigo agora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ore com fé, se rendendo a Cristo neste momento. Eu quero cantar uma canção com você. Enquanto você está aí já oficializando essa sua decisão. Quero cantar essa pequena canção. E logo após eu quero orar com você e depois vou orar por você. Essa canção diz o seguinte: eu venho como eu estou. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Cante essa canção se entregando a Jesus. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Uma vez, eu venho como estou. Eu venho como estou. Por quê? Porque Jesus por mim sofreu. Eu venho como estou.
Meu querido, eu quero orar com você agora, em nome do Senhor Jesus. Se você orou agora, quer tomar essa decisão de a partir de hoje, sem rodeio, vou falar bem claro para você, a partir de hoje, ser uma pessoa crente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Te convido neste momento, onde você estiver, e não importa se está do lado do seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão, não é? Um parente, onde você estiver, agora, eu lhe convido neste momento, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e olhe comigo assim. Aleluia. Olhe comigo dessa forma e diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, como pecador. Como pecador, Senhor amado, eu reconheço a Ti, me arrependo dos meus pecados. Senhor amado, e me rendo totalmente aos Teus santos pés. Ó Deus, eu estou arrependido. Fala com Ele nesta noite. Senhor, eu estou arrependido de todos os meus pecados. Eu venho pedir ao Senhor nesta noite que perdoe os meus pecados. Me purifica. Me lava com o Teu precioso sangue, Jesus. E põe em mim o Teu Espírito Santo. Escreva o meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje eu estou decidido de ser um crente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Não apenas crente nominal que crê em Deus, não. Eu quero seguir. Eu quero obedecer a Tua palavra. Por isso, eu estou orando junto com o pastor. E ele está orando por mim agora. Meu querido, eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus e Pai amado, eu estou orando agora, Pai bendito, por essas pessoas, por essas crianças, adolescentes, esses jovens, esses senhores, essas senhoras, que neste momento, do Teu Evangelho, pregador da Tua palavra como profeta de Deus, estou orando por eles agora, pedindo ao Senhor, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus os receba, perdoa os seus pecados, porque eles estão arrependidos, apaga os seus pecados, Pai bendito, purifica-os e põe neles o Teu Espírito Santo, escreva, Senhor amado, o nome deles no livro da vida, Pai amado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, salva-os, liberta-os, restaura-os, regenera-os. Pai, que a partir de hoje eles sejam igreja do Senhor Jesus. Que a partir de hoje, Pai bendito, eles passam a ser igreja do Senhor Jesus. Uma igreja santa, Deus, em nome de Jesus, eu oro por eles agora. Eu oro por esse irmão que está reconciliando agora, que está voltando aos braços do Pai agora. Em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Oh, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora. Senhor amado, eu oro por todas as pessoas que estão enfermas, por todas as pessoas nesta cidade, nas cidades circunvizinhas, neste país e no mundo inteiro, que foi acometido, Pai bendito, pelo coronavírus, estão com a Covid-19. Pai, neste momento, não só eu, mas há milhares e milhões de servos de Deus que tenham dirigido a Ti em oração. Nós estamos clamando agora, Pai bendito, pelo mundo. Pai, por todas as nações do mundo inteiro, meu Deus. Envia o Teu poder como um fogo que queima toda essa peste, esse vírus, em nome do Senhor Jesus. Venha debelar, Senhor amado, este mal. Venha arrancar, Pai bendito, do globo terrestre, varrer este mal em nome do Senhor Jesus. Aonde estiver corpos infectados, Pai